Olá, concurseiro, professor Alberto Silva, professor de Ciências Humanas do CPEM, onde nós estamos trabalhando, discutindo, organizando as ideias sobre os conhecimentos gerais de Sergipe. Hoje nós vamos discutir, vamos tratar sobre os aspectos históricos, já entrando no período republicano. Vamos ver os aspectos finais de Sergipe no processo colonial e no Império, e vamos também conversar sobre os aspectos históricos de Sergipe no período republicano até os dias atuais, para que a partir daí a gente comece a trabalhar os aspectos mais relacionados à atualidade, aonde o edital ele vem contemplando essas temáticas. Então, vamos embora para a nossa discussão, entrar aqui na reta final sobre os conhecimentos históricos. Então, nós vamos ter no edital uma parte que traz a dinâmica da estrutura de poder e da sociedade colonial sergipana. Nós já iniciamos essa discussão, nós já começamos a debater essa temática. Nós vamos agora entrar nos últimos séculos do período colonial brasileiro, para a partir daí a gente entrar no processo de período republicano. Uma coisa importante, que é de onde eu estou orquestrando esse material que nós estamos estudando, são a partir de fontes oficiais de pesquisadores sergipanos, no qual existe uma relevância muito grande no campo acadêmico de Sergipe, quando se trata da análise histórica de Sergipe. Então, muito do que nós vamos conversar aqui, nós estamos embasados na discussão feita por Lília da Fonseca Salomão. Então, uma historiadora que tem uma contribuição muito grande na historiografia de Sergipe. Eu coloco esse ponto para vocês porque a banca, quando ela vai trazer textos, quando ela vai elaborar as suas questões, frequentemente eles buscam textos oficiais, textos acadêmicos. E é o que nós iremos fazer. A partir desses textos, baseado na discussão de Lilian da Fonseca, nós vamos estruturar os aspectos finais do período colonial de Sergipe e vamos entrar no aspecto de Sergipe republicano. Então nós temos uma citação e a partir dela nós vamos fazendo os nossos primeiros comentários. Vejam, muitos historiadores consideram que houve uma lentidão da colonização de Sergipe. Os criadores de gados não se expandiram tão rápido e o Estado pouco adentrou seu domínio na capitania sergipana. Lilian da Fonseca Salomão considera que a conquista e as vicissitudes da colonização de Sergipe fizeram com que a capitania sergipana permanecesse como dobradiça, uma espécie de suporte que servia às duas mais importantes capitanias do norte do Brasil, Pernambuco e Bahia. Então, o que traz de reflexão essa propositura é que, quando nós analisamos o Brasil colônia, quando nós analisamos capitanias hereditárias, organização econômica do Brasil, nós começamos a entender que aqui no Nordeste, principalmente Pernambuco, foi quem teve a pujança da evolução econômica do período colonial. Bahia, em um segundo momento, porque era na Bahia que estava situada a capital brasileira no período colonial, que era Salvador. Então, esse exemplo e essa característica que a gente
está vendo aqui agora de Sergipe permanecer como a dobradiça, né, ou uma espécie de suporte, isso também era característica de outras províncias ou de outras capitanias aqui do Nordeste também, como Paraíba, como Alagoas. Por quê? Aqui já foi discutido por nós, mas repetimos. No caso específico de Sergipe, Sergipe não teve a importância e o desenvolvimento econômico inspirado na monocultura na cana-de-açúcar como sendo algo primeiro. Sergipe teve a criação de gado e de alimentos, né, de outras culturas, como sendo o seu principal fator de desenvolvimento dessa capitania, ocasionando assim, a partir do momento em que Sergipe se estruturava a partir de elementos secundários na perspectiva econômica, ela vai se tornar também, em termos estratégicos para Portugal, como uma capitania secundária, no qual os objetivos maiores, os objetivos principais de Portugal, aqui no Nordeste estava em Pernambuco e Bahia. Então, quando a Lilian da Fonseca Salomão ela traz esse ponto, né? Ela utiliza o termo dobradiça e suporte para contextualizar Sergipe, era devido à sua posição estratégica na questão econômica, que era uma posição secundária, e isso faz com que Sergipe não tenha grandiosidade, sem contar também que Salvador, Bahia, né, a Bahia como um todo, ela tinha algumas posições estratégicas como sendo o grande centro de recebimento de escravos, da mesma forma que nós vamos ter Pernambuco. Já Sergipe recebia esses escravos já oriundos, tanto de Pernambuco quanto da Bahia. Então, é dentro desse contexto que o termo dobradiça e suporte para Sergipe se encaixa. E para você, concurseiro, é importante saber fazer essas diferenciações. Economicamente, aonde é que Sergipe se enquadrava dentro da prioridade de Portugal? Se enquadrava dentro de uma posição secundária, no qual estava à mercê e a reboque dos interesses primeiros da Bahia e de Pernambuco, tá bom? Então vamos lá. Então veja, Sergipe no século XVI e no decorrer do século XVII não acompanhou o mesmo surto de desenvolvimento econômico agroexportador do açúcar como em outras capitanias vizinhas. Então, o que foi mencionado no slide anterior serve e é justificado por esse outro termo, por esse outro tópico aqui colocado. Sergipe como sendo uma capitania secundária, no qual não existia no Sergipe, dentro de uma organização primeira, um modelo agroexportador. E aí a gente destrincha. O modelo agroexportador está diretamente ligado ao sistema de plantation, monocultura, escravidão e latifúndio. O latifúndio para a cana-de-açúcar, a monocultura da cana-de-açúcar, aonde que o trabalho era exercido pelos negros escravizados que vinham da África, e a imensa maioria da produção açucareira era para o mercado externo, daí o conceito agroexportador. E isso não acontecia com Sergipe, como acontecia aqui nas capitanias vizinhas. Então eu acho que isso, diante daquilo que nós já vem estudando, isso aqui acho que já está sedimentado. É a característica, a estrutura de poder, estrutura econômica de Sergipe. Por que Sergipe não teve, assim como principalmente Pernambuco e Bahia, uma importância significativa para Portugal? Então eu acredito que isso já está sedimentado.
O segundo tópico é: a primeira atividade foi a criação de gado e a produção de gêneros alimentícios como a farinha. Então, esse segundo tópico, ele reforça os pontos colocados no primeiro tópico e no slide anterior. Veja, dentro de uma organização, ficou como prioridade para Sergipe outros gêneros alimentícios que era para servir como base de alimentação para as províncias vizinhas, como ou se não para todas as capitanias, né, contribuindo não Sergipe como sendo o grande produtor de alimento e criação de gado, não, mas como sendo um produtor que contribuiu para que a criação de gado e os gêneros e outros gêneros alimentícios, não só centrado na cana-de-açúcar, fosse distribuído também para outras capitanias, contribuindo assim com esse início de dinamização. Contudo, a criação de gado é colocada em primeiro lugar, juntamente com outras culturas. E o objetivo, aqui já mencionado, terceiro tópico. Somente em meados do século XVIII, a sede da capitania foi vista como apêndice da região produtora e o mercado consumidor. A partir dessa fase, a economia sergipana se voltava para o cultivo da cana-de-açúcar na região próxima a São Cristóvão, denominada Vaza Barris. Então, nós temos agora um salto na discussão e na estrutura econômica de Sergipe. Só a partir do século XVIII, ou seja, a partir do ano 1701 e 1800. Tudo que estiver dentro dessa data é século XVIII. Então, a partir do terceiro século, da estadia portuguesa aqui no Brasil, é que nós vamos ter essa reviravolta. E essa reviravolta, ela faz com que a cana-de-açúcar comece agora a ser tratada de outra forma por Sergipe. Mesmo assim, vejam, século XVI, tivemos a capitania de Pernambuco e de São Paulo como as principais do Brasil. Século XVII, idem, Pernambuco e São Paulo. Século XVIII, Sergipe agora vai entrar nesse rol de ter a cana-de-açúcar como sendo a sua principal mola propulsora de uma tentativa de desenvolvimento econômico dessa capitania. Sabendo isso, não significa dizer que Sergipe se tornou uma capitania importantíssima na produção de cana-de-açúcar. Se tornou uma capitania de grande estratégica. Não. Sergipe muda e ingressa nesse modelo agora agroexportador, mas em termos de participação, em termos de importância entre todas as capitanias brasileiras ou até mesmo as capitanias do Nordeste, elas se encontravam em uma posição ainda bem inferior. Mas isso não importa. Tem uma importância em termos de contexto, da gente saber essa virada. O que de fato importa para a gente é essa guinada, essa transformação e essa nova decisão econômica no Sergipe. Deixa a produção de alimento e criação de gado como sendo a principal. Veja, deixa como sendo a principal. Não é que existia um abandono. Continua ainda com criação de gado, continua com outras culturas, mas a cana-de-açúcar conseguiu se sobressair e agora passa a ser, a partir do século XVIII, a principal base e modelo econômico de desenvolvimento de Sergipe. Esse também é um ponto importante, né? Que é o ponto de guinada, que é o ponto de virada no qual Sergipe vai estar inserido e na tentativa de se tornar também uma capitania ou província agroexportadora.
Dentro desses pontos no qual nós estamos colocando, né, nós vamos ter aí toda essa transição do período colonial e vamos entrar em um tópico que ele tem uma importância gigantesca por dois motivos. Por ser contemplado no edital vários subtópicos, que é a República, as transformações na República Brasileira e como Sergipe está diretamente ligado a essas transformações, como também é um ponto do edital muito vasto para a elaboração de questões, porque existem materiais com relação à República Sergipana, materiais vastos. Então, se a gente pudesse aqui, dentro de uma compreensão de disponibilidade de material, qual é a tendência de cair mais questões? É sobre o período colonial ou sobre o período republicano? Evidentemente, por esse motivo, é o período republicano, onde nós vamos começar a conversar agora. Dividimos esse primeiro momento em 3 tópicos. Então, a proclamação da República, em 1889, transformou a província de Sergipe em um estado da federação. O estado passou a ter um novo ordenamento político, com uma Constituição promulgada em 1892. Então, os termos que nós utilizávamos até há pouco de capitanias, de províncias para identificar Sergipe, agora nós identificamos Sergipe como sendo um estado brasileiro. Deixou de ser capitania, deixou de ser uma província e agora passa a ser um estado brasileiro. Ele é oficializado com a proclamação da República e tendo como um fator principal a nossa segunda Constituição do Brasil, a primeira do período republicano. É aonde nasce aí o estado de Sergipe, dentro da República Brasileira. A proclamação da República trouxe para Sergipe alguns frutos, como maior representatividade, maior participação popular, fortalecimento de direitos, como o voto, valores republicanos de justiça e igualdade. Vale ressaltar que no Brasil como um todo, nesse caso aí entra especificamente Sergipe, o voto ainda nesse período era muito restrito. Mulheres em Sergipe não poderiam votar, analfabetos não poderiam votar. Então você tinha um contingente muito pequeno, que no início do período da República Brasileira, menos de 5% da população votava, né? Quando dava muita gente, nas primeiras décadas da República, você tinha 3,5% da população que votava. Mesmo assim, com o advento da República, vai começar a existir uma maior representatividade popular, o fortalecimento de direito como o voto. Veja, mesmo sendo pequeno, o que é importante a gente lembrar? Antes de chegarmos na República, nós tivemos o período imperial, no qual o Brasil era uma monarquia hereditária, onde não existia a eleição para escolher o rei. O rei era para sempre. Existiam as eleições ali para o Senado, existia as eleições ali para deputado, mas para a escolha do rei não, né? Numa monarquia, o rei não se escolhe, aquilo ali já é de família. Então, com a República, essa participação e o direito de poder escolher o seu presidente da República fortalece esses elementos apresentados aqui no segundo tópico.
Sem contar também um outro ponto que eu considero importante. Os dois primeiros governos da República Brasileira foram por dois militares, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, um alagoano, e o Floriano Peixoto. Esses dois, que são considerados os dois primeiros presidentes do Brasil, nós não tivemos eleições diretas, né? Eles eram militares e ali o Marechal Deodoro da Fonseca institui um golpe, destitui a monarquia e se torna o primeiro presidente. Floriano Peixoto é a partir de uma combinação entre o exército e ele é indicado. A partir desses dois é que nós vamos ter as primeiras eleições para presidente da República. O período no qual esses dois governaram era chamado de República da Espada. Terceiro tópico. O primeiro governador de Sergipe foi Felisberto Freire, que assumiu em 13 de dezembro. A junta governativa que presidiu o estado foi composto por Antônio José de Siqueira Menezes, Vicente Luiz de Oliveira Ribeiro e Baltazar Góes. Eu chamo a atenção para esses nomes porque a banca ela pode levar em consideração o seguinte aspecto, não é que ela vá fazer, mas ela pode levar em consideração o seguinte aspecto. Ora, o concurseiro ele já tem um domínio do contexto histórico de Sergipe, então, juntamente com o contexto histórico, vamos tentar trazer isso no pensamento da banca. Vamos tentar trazer alguns nomes importantes da história de Sergipe para induzir o concurseiro ao erro, ou seja, traz o nome de um representante da política sergipana que está fora de contexto. Então, esses nomes eu julgo como sendo importante, né? Os primeiros nomes que organizaram o início da política sergipana, isso vai se dar nas primeiras décadas do período republicano do Brasil, que tem início em 1889. Então, destaque para Felisberto Freire, Antônio José de Siqueira Menezes, Vicente Luiz de Oliveira Ribeiro e Baltazar Góes. São nomes que são importantes e nomes que devem levar em consideração o contexto aonde eles estão inseridos, tá bom? Vamos lá para mais um slide. Então, o período republicano, vamos começar aqui a falar sobre a oligarquia olimpista, né, que é a primeira década do século XX. Por oligarquia, é importante a gente entender que oligarquia significa um poder ou um governo nas mãos de poucas pessoas, como, por exemplo, você tem uma família que ora foi o avô, que foi prefeito, que foi governador, depois passou para o filho, depois passou para o neto. Isso ocorre nas monarquias, né, hereditárias, mas quando isso ocorre na república, aonde que o povo, com o direito que tem ao voto, escolhe e perpetua membros de um mesmo grupo familiar por décadas, isso dá-se o nome de oligarquia. Aquela família se estruturou e permaneceu como sendo os principais protagonistas políticos de Sergipe por décadas. A grande diferença, mais uma vez, é porque é pelo voto popular, pelo voto do povo. Sabendo que nesse período o Brasil, e isso impacta diretamente em Sergipe, o Brasil vivia aqui a República Velha, a política dos governadores, ou o coronelismo, aonde existia, né, os currais eleitorais, aonde as poucas pessoas que poderiam votar nesse período eram pessoas que já tinham compromissos com os grandes fazendeiros, e quando não tinha esse compromisso, ele era forçado a votar no candidato do coronel, entre aspas, né, que era o grande fazendeiro, que estabelecia uma relação muito íntima com o governo do estado,
para que essa perpetuação das oligarquias elas perdurassem por muito tempo. Então, no início do século XX, a política sergipana registra 2 partidos majoritários. Isso é importante, viu? Os 2 primeiros grupos políticos de Sergipe, que era o PRS, que era o Partido Republicano de Sergipe, e o Partido Republicano Sergipense, no qual o Partido Republicano de Sergipe era os cabalos. O Partido Republicano Sergipense eram conhecidos ou eram identificados como os pebas. Ou seja, possa ser que a banca, pensando em uma questão dentro desse contexto, não coloque Partido Republicano de Sergipe ou Partido Republicano Sergipense, mas troque esses 2 termos pelos cabalos e pelos pebas. Então, é importante saber que os cabalos estavam diretamente ligados e eram um termo que era sinônimo do Partido Republicano de Sergipe e que os pebas eram do Partido Republicano Sergipense. Então vamos lá, um pouco da oligarquia dos Olímpios. Olímpio Campos, tendo conseguido impor-se sobre os velhos políticos como líder dos cabaús, ou seja, do Partido Republicano de Sergipe, o Monsenhor Olímpio Campos foi presidente do Estado, indicou os seus sucessores no governo, influiu poderosamente na eleição de deputados, elegeu-se senador. Nos municípios também eram eleitas sempre pessoas ligadas ao Monsenhor, e os empregos públicos eram distribuídos entre os seus correligionários. Manteve controladas as classes subalternas através do esquema de poder e repressão, apoiado pelos coronéis, que nesse caso não eram coronéis de patente militar, mas eram os grandes fazendeiros. Procurou contentar as classes dominantes, principalmente aos senhores de engenho, com um plano de recuperação da economia açucareira. Então, alguns pontos aqui que nos chamam a atenção. Primeiro, o nome e o termo que era atribuído àqueles que nós conhecemos hoje como governadores de Estado era presidente de Estado. Então, nesse contexto aqui das primeiras décadas da República, um governador, ele recebia o nome, ele tinha o termo, o nome de presidente. E essa estrutura da oligarquia de Olímpio Campos, a gente consegue identificar que é uma estrutura daquilo que existia no Brasil, do contexto da República Velha. A prática do coronelismo, ou seja, o controle das massas locais, estabelecendo assim conchavos e alianças com os poderosos, para que politicamente os representantes desses poderosos estivessem sempre no controle político. E esses poderosos, eles eram denominados, dentro desse contexto aqui, como os coronéis. Mais uma vez, coronéis não era uma patente militar. Eram os fazendeiros, aqueles que tinham grande influência dentro desse período, dentro desse contexto aqui, que estabeleciam relações de força e essas relações de poder mantinham a estrutura da República Velha. Então, essa primeira parte aqui sobre as concepções históricas de Sergipe, a gente dá uma pausa nessa primeira parte. Na próxima aula, nós vamos retornar continuando a discutir sobre as questões republicanas da história de Sergipe. Então, concurseiro, desejo para você um bom estudo e até a próxima aula.